Ó, pessoal, então vamos aqui devagarzinho, para a gente ir embalando aos poucos. A gente, na última aula presencial nossa, eu tinha vindo até aqui, ó, esse último slide aqui, eu estava falando desse assunto, papel estratégico do processo seletivo. Parei aqui nesse slide e eu ia, então, naquela aula lá, né, que teria sido a nossa última aula lá, quando eu cheguei, a gente foi avisado que tinha cancelado, então eu ia iniciar desse assunto aqui. Então, vamos lá, eu tinha falado lá na minha videoaula sobre esse perfil profissional, que ele é muito utilizado, né? Muita gente faz o seu currículo e lá em cima ele coloca um resumo das suas qualificações, um perfil profissional. Ele é realmente um resumo das qualificações das pessoas. E muita gente, né, usa também lá no LinkedIn. No LinkedIn tem um espaçozinho no início lá para você colocar o seu perfil profissional. Então, você pode, de repente, ver outras pessoas, outros autores, dando alguma sugestão um pouquinho diferente para você fazer um perfil profissional e tal, mas aquele que eu cito lá, eu gosto dele, né? Aquele passo a passo que eu citei, como fazer o perfil profissional. Eu falei para vocês, tem 4 passos, tá lá naquele vídeo que eu mandei. Porque se você seguir esses 4 passos, você faz um perfilzinho completo, com as informações que é preciso ter, né? Resumido, né? Porque também, eu falei lá naquela videoaula minha, esse perfil profissional, ele é bem resumido, gente. Não faz sentido você vai fazer esse perfil profissional aí e ficar se estendendo demais. Não é para ficar enchendo linguiça, é para a pessoa ser objetiva, né? Precisa e completa, falar o que realmente precisa ser falado sobre a sua vida profissional. Então, para você fazer isso tudo que eu estou falando, fazer, né, completo, falar tudo sobre sua vida de forma resumida, um passo melhor que eu já vi é você citar isso aí. Ó. Primeiro, você cita resumidamente a sua formação acadêmica. Tem um exemplo ali, ela graduada em administração de empresa desde 2016, cursando pós-graduação em finanças corporativas pela FGV. Pronto. 2 linhazinhas, né? É o suficiente, é para falar de forma bem resumida, não precisa ficar dando detalhes demais de formação aqui, não. Né? Aí, o próximo passo, descreva suas conquistas realizadas. Isso, gente, é importantíssimo. Isso até em outros campos do currículo, lá na frente, quando a gente for falar sobre o currículo, né, naquela dinâmica que a gente citou mais cedo aqui, que o aluno me perguntou se a gente vai fazer a dinâmica na sala, vamos fazer. Eu também, lá na frente, quando a gente estiver lá nas próximas unidades, eu não sei se é 2 ou 3, a gente vai dar uma aula lá que eu vou falar sobre análise de currículo e tudo que um currículo deve ter, e até vou ensinar vocês a dar uma melhorada no currículo de vocês, porque tem muita gente aí também que está buscando oportunidade de emprego, né? Está numa fase da vida aí que ainda precisa subir muito na vida ainda, buscar uma oportunidade melhor, conseguir um emprego melhor. Então, tem gente que está desempregado, está buscando o primeiro emprego. Então, vou ensinar você a trabalhar o seu currículo para que o seu currículo fique bonito, chamativo mesmo. Então, lá nessa aula, eu vou explicar para vocês também que lá no currículo, além de você colocar isso aqui que eu estou falando, ó, descreva as suas conquistas realizadas, aqui você coloca de forma resumida. E lá embaixo no currículo, você ainda complementa também. Nas suas experiências profissionais, você deve citar o resultado que você deu para as empresas que você trabalhou, caso você já tenha tido experiências profissionais, né? Então, olha como é que isso aí dá valor ao seu currículo, ao seu perfil profissional. Olha lá, o autor fala assim, ó, esse é o momento de incluir o que você agregou com o seu trabalho ao longo da sua vida profissional. Se já
teve experiências, né? E você deve colocar isso em termos de números, de percentuais, para que a pessoa que for ver o seu currículo, ela vê realmente o resultado que você deu por onde você passou. Se você for lá no meu LinkedIn, depois eu até aconselho vocês a dar uma olhada lá. Quem de vocês ainda não tiver LinkedIn, esse período eu vou obrigar a fazer. A gente vai ter uma aula lá na frente que eu vou falar de LinkedIn. Quem ainda não tiver, vou aconselhar a fazer o LinkedIn. Quem já mexe com o LinkedIn, vai lá no meu LinkedIn uma hora e dá uma olhada para você ver. Eu cito lá assim, ó, eu tenho um perfilzinho profissional meu, lá eu cito, graduado em administração de empresa, com MBA, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Nas empresas por onde eu passei, fui responsável pela fechamento de mais de 500 contratos pelas empresas que eu passei. Então, o camarada que está vendo o meu perfil profissional, está vendo lá isso está no meu currículo também, o cara está vendo o resultado. E não é mentira, não, tá, gente? Não é para inventar mentira. Aquilo que eu cito lá, realmente, da empresa que eu trabalhei em Copacabana, eu fiquei como gerente mesmo de 2009 a 2016 lá. Tinha minha equipe comercial. Nós fechamos, durante esse período, 450 contratos para a empresa. Quando eu saí, a empresa tinha 650 contratos. Olha que resultado. De 650 contratos que a empresa tinha, 450 foi eu com a minha equipe que fechou. Não é? Isso é muito, muito representativo. E não é mentira, eu posso provar para a pessoa. Eu tenho a relação de todos os contratos que eu fechei. Então, você pode não trabalhar na área de vendas como eu, mas na área que você trabalha, você tem como dar resultado para a empresa. Então, isso é até uma dica muito importante que eu dou para o aluno, né? Você que está trabalhando numa determinada empresa, você precisa mostrar resultado, dar resultado para a empresa, para que depois você tenha resultado para mostrar. Você tem aluno aí que, às vezes, em turmas passadas aí que eu falava sobre isso, ele não... professor, eu trabalhei 2 anos numa empresa, mas eu não tenho nada para colocar de resultado que eu dei lá. Então, o que você fez lá no seu emprego lá? Ficou 2 anos no emprego fazendo o quê? Olhando para o teto? A empresa quer que você dê o quê? Resultado. Entendeu? Então, você tem sempre que estar precisando buscar. Eu falei isso na sala um dia lá para vocês, não é? Até escrevi no quadro os tipos de resultado que você pode dar para a empresa. A empresa está buscando o quê? A empresa está buscando aumentar vendas, a empresa está buscando reduzir custo, a empresa está buscando reduzir prazo, a empresa está buscando reter cliente, né? No caso da área de vocês, de recursos humanos aí, a empresa está buscando fazer treinamento com funcionários, a empresa está buscando reduzir os prazos de contratação, importantíssimo, que às vezes a empresa ela gasta muito tempo com esses processos seletivos. Eu já vi empresas que elas têm um período muito longo de contratação, muitas etapas do processo seletivo, muito demorado cada processo cada etapa do processo seletivo. Numa empresa lá que eu trabalhei, uma vez eles fizeram uma análise lá, descobriram que a empresa ela gastava, em média, 3 meses para preencher suas vagas. Mas, gente, nossa, só 3 meses. Isso pode ser reduzido. Então, imagina se você é da área de recursos humanos de uma empresa e está numa situação dessa. Você faz uma análise, descobre que a empresa gasta, em média, uma média aí de 3 meses para preencher suas vagas, aí você dá faz um planejamentozinho, apresenta para a sua diretoria uma proposta de modificação, de otimização dos processos, de forma que você consiga implementar uma metodologia lá de processo seletivo, que você reduza essas etapas do processo seletivo e que você consiga reduzir esses prazos de contratação. Em vez da empresa gastar 3 meses, em média, que ela gaste só 2 meses, né? O seu diretor vai olhar e vai falar, que bacana, né? Esse funcionário ou essa funcionária
me ajudou aqui a reduzir os prazos meus de contratação da minha empresa, isso vai ser valorizado. E você, no momento futuro seu, no seu currículo, no seu perfil profissional, você pode citar isso. Então, aqui tem uns exemplos. Lá, implantei um sistema que reduziu 15% os custos com a compra de insumos, aumentando o lucro real da empresa em 18%. Olha para você ver. Para quem trabalha nessa área de custos e tal, olha, né, o cara que realmente conseguiu fazer isso lá numa empresa, quando ele mandar o currículo dele para uma próxima empresa, o camarada olhar isso aí vai falar, opa, é esse cara que eu preciso. Um cara que dá resultado. Né? O último exemplo ali, participei da implantação do software tal, que diminuiu drasticamente o tempo de processamento da folha de pagamento, olha para você ver. Então, tem dezenas de coisas que você pode fazer que gere resultado para a empresa que você está trabalhando, ou que você venha a trabalhar, e que depois, num momento futuro, você pode citar isso como resultado que você deu para as empresas, que será muito bem avaliado pelo recrutador lá na frente, né? Aí um outro, como fazer o perfil profissional. Terceiro, posições de destaque. Você mencionar se você teve algum tipo de promoção, se você teve algum tipo de premiação, né? Algum desse resultado que você trouxe para a empresa, isso lhe trouxe uma promoção, lhe trouxe uma premiação, então você cita. Como exemplo ali, ó, fui promovido a gerente de recursos humanos após 2 anos como assistente de recursos humanos, por ter implantado um sistema de treinamentos motivacionais que reduziu a rotatividade em 20%. Ah, aí, ó, pegando o gancho aqui, ó, reduzir a rotatividade de funcionários, ó. Então, você que é da área de RH, está estudando recursos humanos, você estiver lá trabalhando numa empresa, na área de RH, você perceber que a rotatividade da empresa está muito alta, você tem como calcular esse índice de rotatividade. Você vai, no seu curso, você vai aprender a fazer isso. Aí você calcula a rotatividade da empresa lá, e vamos dar um exemplo aqui, né? Um exemplo que você calculou e a rotatividade está em 25%. E que para aquele setor lá é um número alto. Aí você propõe para a sua empresa fazer um treinamento motivacional periodicamente na empresa, você faz um trabalho de pesquisa interna para saber aquelas pesquisas de desligamento, né, que muita empresa às vezes não faz. Né? Então, é uma estratégia boa para a empresa que está tendo alta rotatividade, você implantar um sistema de entrevista de desligamento. Todo funcionário que estiver sendo desligado da empresa, ou que estiver sendo demitido, ou que estiver pedindo demissão, o RH faz uma entrevista para descobrir, né, por que aquele funcionário não deu certo lá na empresa, por que está sendo desligado, né, o que ele tem para falar para a empresa, para que a empresa corrija o seu problema. Tem alguns funcionários que não fazem, às vezes o camarada está saindo muito magoado com a empresa, brigou, está sendo desligado lá, está saindo, não quero fazer entrevista de desligamento, é um direito que ele tem, você não pode obrigar. Mas uma boa parte dos funcionários fazem, que aí tem gente que gosta de aproveitar esse momento para falar realmente os podres da empresa e botar para fora. E aí o RH tem que saber avaliar aquilo, né? Também não pode se deixar levar também demais por certas informações que o funcionário dá, porque de repente ele pode estar muito revoltado de estar sendo mandado embora e ficar aumentando as histórias. Você precisa avaliar, né? Não pode só porque um funcionário falou uma coisa, você já pode achar que aquilo ali, então, realmente é verdade e tomando decisões, né? Mas se um funcionário fala uma coisa, o outro funcionário fala a mesma coisa, está sendo comum, os funcionários que estão saindo, estão falando de um problema da empresa, então, realmente, esse problema existe. Então, você tem que se aprofundar mais naquele problema, né? Analisar aquilo melhor, identificar se realmente tem aquele problema, e aí, de repente, você sugere à organização implementar uma determinada prática lá para tentar corrigir aquilo e, de repente, depois de um tempo, você consiga mostrar para a empresa que aquele sistema que você implementou reduziu realmente a rotatividade, que era 25%, agora caiu para 15%. Seu diretor vai virar para você e vai falar, meu Deus, que maravilha! É essa funcionária que eu quero. É esse funcionário que eu quero. Tá?
E, por fim, se você tem disponibilidade para mudanças ou viagens. Tem muita empresa por aí que, né, ela precisa que você tenha disponibilidade para ir em São Paulo fazer um curso, para ir em São Paulo participar de reuniões lá na matriz, lá em São Paulo, ou até mesmo mudar de cidade, mudar de estado, se você não é obrigado, né? Então, de repente, você tem um estilo de vida, o cara é casado, a menina é casada, tem filhos aqui, que vai ficar difícil demais dela se comprometer a mudar. Mas, para quem tem essa disponibilidade, é bom que cite para a empresa também saber que você tem essa disponibilidade. Beleza? Aí, pessoal, tem vários exemplos aí, ó. Né? Esses exemplos aí, se você for pegar, todos estão mais ou menos dentro desse padrãozinho que eu falei. Aí eu não vou ficar aqui perdendo tempo lendo os exemplos, que a gente tem, né, perdeu 2 aulas aí, temos muita coisa para falar. Depois, você está com o material, você dá uma lida nesses exemplos de perfis aqui, ó. Tem, ó, exemplo de perfil de vendedor, né? Exemplo de perfil de assistente de RH, tá? Se não tem a graduação completa ainda, cite lá, né? Quando você iniciou, se tem a previsão de quando você vai concluir a sua graduação, tá? Os resultados que deu, alguma coisa está disponível aqui nesse exemplo aqui. Estou disponível para a Zona Norte do Rio de Janeiro. Aí vai, aí cada um tem, né, o que citar. Um exemplo aqui de gerente financeiro. Então, deixei aí vários exemplos aí, tá? Gosto de ir falando assim por tópicos e perguntar a você, tá? Né? De repente você não falou nada aí, ficou todo mundo caladinho. Ninguém perguntou também. Então, eu vou saber se tem alguém que quer fazer algum comentário, quer tirar alguma dúvida, não concorda com alguma coisa que eu falei, de repente você pode não concordar com algo. Pessoal, tá tudo bem? Por enquanto tá tranquilo. Você está concordado com esse exemplo de perfil? Certo. Então, beleza. Então, bora para frente. Qualquer momento aí quiser interromper, pode falar, por favor, tá? Então, aqui também, ó, gestão por competência é outro assunto que eu já tinha feito um vídeo. Então, eu não vou ficar aqui também lendo o material todo, explicando linha por linha para vocês, não, porque eu já tenho um vídeo lá que dá uma pincelada em tudo aí. Mas eu gosto sempre de dar uma resumida, porque a gente sempre lembra de alguma coisinha ou outra, e você pode lembrar de alguma dúvida que você ficou na hora que viu o vídeo, gostaria de fazer algum comentário, né? Então, um momentozinho da gente aqui também ter essa interação para que você realmente não fique com dúvida nenhuma, né? Que a gente consiga passar o conteúdo todo para você de uma forma bem clara. Depois, pessoal, só interrompendo rapidinho aqui, eu vou mandar ainda uma lista de exercícios. Vocês me desculpem, eu estou falando que vou mandar e ainda não mandei, mas eu quero ver se eu faço esse final de semana, né? Porque realmente essa semana eu tive assim, muito atarefado com esse negócio de ficar fazendo esses vídeos, e agora começamos com essas videoconferências. Né? Então, assim, me enrolou um pouco, mas esse final de semana, se Deus quiser, eu vou ter tempo para mandar para vocês uma relação de exercício, tá? Então, pessoal, olha só. Professor? Oi, pode falar. Então, aqui é o Emerson. Não se esqueça também de falar sobre a APS. Não, vou falar. Como que vai ficar? Eu vou falar mais no final. Eu estou deixando... O professor sempre deixa para o final e acaba que no final não dá tempo de explicar tudo. E a gente fica sempre com dúvida. A gente está querendo adiantar o ponto antes do trabalho. Tá. Não, mas não vou deixar para o finalzinho, não. Fica tranquilo. Ah, então tá bom. Pode deixar. Vai dar tempo, sim. Olha lá. Eu vou dar uma resumida. Oi, quer falar alguma coisa? Alguém quer falar algo? Bora então, hein?
Não, é porque a internet aqui tá só Jesus. Vamos lá. Tá, ó, vou falar então. Essa gestão por competência, pessoal, isso aqui surgiu, né? Nós não podemos falar, citar uma data precisa, assim, né? Dia 18 de março, não foi. Mais ou menos aí por volta de 1990. Por quê? Os anos 1990 marcou o início da era da informação, né? Vocês estudaram lá na 7ª série que em 1850 teve a Revolução Industrial, não teve? Aí, em 1900 começou a era da industrialização clássica e tal. E 1990 marcou o início da era da informação, da era do conhecimento. Por que em 1990 que marcou isso? Vocês não devem lembrar, vocês são bem mais jovens do que eu, mas eu vivi bem os anos 1980. Em 1980 nem existia computadores nas casas da gente, nem nas empresas, assim, só nas grandes empresas. Os computadores, as grandes empresas, elas começaram a ter computadores na década de 70, e eram computadores arcaicos. Nos anos 80 também, só as grandes empresas, as pequenas empresas, as padarias, supermercados, empresa nenhuma tinha computador. 1990 foi que popularizou o computador. Apareceu esse PC, né, computadorzinho pessoal, que aí as pessoas passaram a comprar, as empresas, tudo passaram a comprar, passaram a ter esses sistemas de informação, e o principal, chegou a internet. 1993, 94, por aí que a internet começou a se popularizar. Então, essa era aí marcou, gente, uma época de grandes mudanças no mundo inteiro. Veio também a globalização. Então, a globalização, né, foi um fenômeno também. As empresas começaram a trocar informação com outras empresas instantaneamente, em segundos. Uma empresa daqui fazendo negócio com empresas da China, com empresas dos Estados Unidos, com empresas do Canadá. E a principal também coisa, as empresas começaram a vender produtos para o mundo inteiro. Né? E aí, então, gente, a gente chegou num ponto que a gente chegou hoje. Por exemplo, os meus filhos, eles não compram mais nada em loja. Tênis, roupa, compra tudo pela internet. E muitas vezes compra de sites da China, dos Estados Unidos, do Canadá, de outros países. É a coisa mais impressionante. Eu ainda tenho esse costume, né, que é uma questão cultural. Eu ainda vou lá na loja pegar o tênis para ver. O meu filho não, ele vai lá na internet, pesquisa, vê lá, compra, pum, site lá da China. Daqui tantos dias está o tênis aqui. Você imagina o que aconteceu com as empresas? A competição que virou o mercado. Além do camarada aqui está tendo que competir com seus concorrentes locais, ele tem que competir com uma empresa lá da China, que está tirando o cliente dele aqui. Então, todas as empresas, elas, nesse momento aí, ó, principalmente a partir dos anos 90, passaram por grandes processos de reestruturação. Então, veio a downsizing, reengenharia dos processos. Então, se eu ainda não falei na sala de aula de downsizing, eu acho que não cheguei a falar, mas se eu não, uma hora eu falo lá com calma sobre downsizing lá com vocês, explico isso mais detalhadamente. Lá depois, do dia que a gente voltar à aula, vocês me lembram de repente, mas eu vou me lembrar. E nesse processo o processo de reengenharia, que ele veio com esse downsizing é a eliminação de cargos desnecessários na pirâmide hierárquica da empresa. Quando você elimina cargos para enxugar cargos, reduzir custo e tirar cargos desnecessários, e dar uma enxugada na empresa e acabar com a burocracia, esse é o objetivo do downsizing. Quando você faz isso, você automaticamente tem que redesenhar os seus cargos, redesenhar processos. Então, uma coisa que veio também foi essa gestão por competência, que aí a empresa passou a aproveitar para realocar as pessoas internamente, né, aproveitando as suas competências. Então, foi um avanço aí que deu essas áreas de recursos humanos da empresa, que a empresa passou a desenhar o cargo ali, né, os requisitos básicos do cargo. Então, a empresa
o gerente financeiro, o cara tem que ter conhecimento de análise de investimento, matemática financeira, tem que ter conhecimento de análise de demonstrativo financeiro. As empresas passaram a fazer esses desenhos dos cargos. E aí, então, ao olhar para dentro da empresa, ó, quem tem aquele perfil, né? Porque até nessa época aí era comum, ainda hoje é comum, mas você vê essas empresas ainda que estão meio antiquadas ainda, é comum você ver as pessoas trabalhando lá dentro da empresa fazendo uma coisa que ela não tem o menor talento para aquilo. As pessoas alocadas nas áreas erradas. O cara tem um senhor talento lá para o marketing e está lá trabalhando na área de finanças da empresa. Aí você vê uma outra empresa lá que o cara tem um potencial enorme para a área de finanças e está lá como assistente de marketing lá no outro canto lá. Entendeu? Então, a gestão por competência vem nessa mesma época aí da downsizing, da reengenharia. As empresas pensaram, então vamos aproveitar que nós vamos fazer uma reengenharia, um redesenho, e vamos tentar descobrir as competências das pessoas, os requisitos que cada cargo exige para a pessoa ocupar, e vão tentar alocar internamente cada um dentro daquilo que realmente ele tem talento para fazer. Então, a ideia básica da gestão por competência é mais ou menos essa, tá? Então, deixa eu ver se tenho aqui... conhecendo os planos organizacionais, o profissional da área passa a atuar estrategicamente. Então, olha só, eu já falei também com vocês que o RH hoje, ele está muito interligado ao planejamento estratégico da empresa. Foi uma mudança também que ocorreu aí nesses anos 90, porque o RH, Departamento de Recursos Humanos, ele foi criado, passou a existir em 1800 e por volta de 1950, mais ou menos por volta de 1950. O RH surgiu para vir trazendo algumas funções, né, diferenciadas para essa área de recursos humanos. Então, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, né, veio trazendo outras funções e criaram-se esses departamento de recursos humanos que vieram trabalhando aí. Quando chegou mais ou menos nessa época aí, nesse redesenho, nessa reestruturação das empresas, eles também, essas empresas modernas, perceberam que o RH, ele ainda tinha muito mais função do que simplesmente aquelas lá de treinamento, desenvolvimento. O RH, na verdade, ele tinha que estar participando do processo de planejamento estratégico da empresa, deu uma valorizada. Porque nós entramos nessa era da informação, e aí que o ser humano ganhou um papel diferenciado ainda mais dentro das organizações. As empresas começaram a perceber que o ser humano é a chave da inovação, que o ser humano é que cria, o ser humano é que pensa. E se o ser humano tem tanta importância dentro da empresa, o RH, então, também ele precisa ter mais importância. E se a empresa faz um planejamento estratégico de médio e longo prazo, o RH também, ele tem que estar com a mesma mentalidade, ele tem que estar participando disso. Então, o RH, ele veio sendo trazido para dentro do planejamento estratégico, passou a fazer parte do planejamento. Isso, gente, em empresas hoje modernas, né? Porque você pode, de repente, ver uma empresa por aí que não é bem assim. Você pode trabalhar numa empresa que ainda não está assim. Mas se você pega essas organizações modernas hoje aí, você vai perceber a importância que o departamento de RH tem dentro da empresa. E isso aqui que eu estou falando. Ó. Então, quando você faz o planejamento estratégico, ele é feito de médio prazo, de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, se a empresa ela planeja que daqui 10 anos ela vai estar abrindo uma filial, né? Aqui no exemplo, daqui a 2 anos, né? Pode ser que daqui 5 anos está abrindo uma filial lá na China, o RH já tem que começar a se preparar para isso. Daqui a pouco ele já tem que começar a fazer um planejamento de um recrutamento para recrutar pessoas dentro daquele perfil que a empresa vai precisar daqui a 5 anos. Né? Precisa ter pessoas com fluente em mandarim, que conheçam a cultura local lá, e daqui a pouco a empresa já dá um jeito de sugerir a diretoria a contratação daquele funcionário
para ele já ir se aculturando com a empresa, já ir entendendo os processos da empresa, para quando chegar lá, a empresa for realmente abrir o troço lá na China, aquele camarada já vai prontinho já. O RH não vai esperar daqui 5 anos para contratar o camarada lá, não. Então, né, e nisso sempre olhando essas competências das pessoas. Tá? Então, deixa eu ver aqui, eu vou tentar dar uma resumidinha, já que eu expliquei bastante coisa. Tá? Com tantas transformações e conquistas. Isso aqui depois eu já expliquei mais ou menos lá no meu vídeo. Depois também você dá uma lida, né? Então, olha lá, aqui o livro está falando há pelo menos 2 décadas que essas empresas vêm passando por essas mudanças, né? E o mundo cada vez com mais informação, a velocidade, né, cada vez mais da informação, nós vivemos num mundo cada vez mais complexos, né? Então, isso aqui eu já tinha falado lá no vídeo, na minha videoaula, né? Eu estou só frisando aqui para você também lembrar lá de onde, né, que eu tinha passado isso lá no vídeo para vocês. Eu vou dar uma adiantada para a gente poder, então, daqui a pouco, entrar falando da atividade supervisionada. Então, aqui, ó, encerrando aqui, os autores lá da FGV falam assim, ó, nesse contexto, a gestão por competência figura como uma alternativa àqueles modelos tradicionais daquelas organizações de 1970, 1980. Gente, mudou radicalmente a forma de gerir a empresa e, principalmente, a forma de gerir as pessoas. Tá? Então, só mais um conceito aqui que eu queria falar para vocês agora, que aí eu não fiz vídeo a respeito, que a gente fala de competência, 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 mas o que é exatamente essa competência? Eu sei que vocês já devem ter visto esse conceito de competência em alguma outra disciplina, mas eu gosto, nessa aula, de mostrar para você uma coisa que o Pia Venato trouxe de novidade, que vocês sempre ouviram falar que competência é conhecimento, habilidade, mais atitude. Né? Tem essas definições aqui nesse slide, ó, né? nesse slide que eu estou com ele aqui agora na tela, tem 2 correntes aí que explicam dão uma definição do que é essa competência. Então, tem essa do chá, né? Ó, conhecimento, habilidades e atitudes. Tem uma outra corrente aqui, né, que ele fala que associa a competência às realizações da pessoa em determinado contexto, ou seja, aquilo que ela produz ou realiza no trabalho. E o Pia Venato, passando aqui para frente, ele acrescentou nesse conceito, no livro dele, Gestão de Pessoas, aquele livro famoso que eu gosto sempre de mostrar, ele acrescentou, além do conhecimento, das habilidades e da atitude, ele acrescentou também o julgamento. Então, né, não é que modificou tudo, não, ele só acrescentou um termo para a gente refletir. Então, hoje, o Pia Venato, no livro dele, ele já fala sobre competência dessa forma aí, ó. Está lá no livro dele, na página 47, livro de Gestão de Pessoas. Ele fala, o que vem a ser uma competência? O indivíduo precisa ter o conhecimento, né? Ele precisa ter o conhecimento que ele adquire através de cursos, né? Através de seminários que ele participa, de palestras que ele vai, de livros que ele lê, ele adquire aquele conhecimento, mas o conhecimento em si não é suficiente, ele precisa saber aplicar, é a habilidade, né? Porque não adianta muito, você vai lá e faz um curso de Excel e aprendeu lá as teorias do Excel, mas a hora que chega lá na empresa, você aplicar realmente, saber colocar aquele troço em prática, se você não sabe muito bem, não vai ser, né, vai estar faltando alguma coisa. E, normalmente, a habilidade, ela vem com a prática. É a aplicação do conhecimento, como está falando aqui, ó, né? Porque, normalmente, você faz um curso, você vê a parte teórica lá, é igual a faculdade. Você, na sala de aula, você vê ali a parte teórica. Você vai aprender mesmo, isso em toda profissão, gente. Você vai aprender mesmo, gente, é na prática. A hora que você vai para o mercado de trabalho, você arruma um emprego naquela área que você vai estudando,
que você está estudando, que aí você vai aplicando aquele conhecimento que você viu lá na sala de aula, você leu no livro, você vai botando aquilo em prática, você vai desenvolvendo a sua habilidade. Então, é muito importante que você tenha o conhecimento técnico, teórico, e saiba aplicar, tenha a habilidade. E que tenha atitude, né? Aqui, ó, saber fazer acontecer. Porque tem muita gente que sabe, que tem o conhecimento, sabe como aplicar, mas o cara não tem aquele espírito empreendedor, não é um cara proativo, que tenha atitude, como o que a Renato fala aqui, ó, tenha iniciativa própria, tenha um comportamento ativo e proativo. Ele não fica esperando a empresa dar ordem para ele, o cara já arregaça a manga, já vai colocar o seu conhecimento, suas habilidades em prática. Ele é um agente de mudança. Então, é esse profissional que as empresas buscam. Você saber ter o conhecimento, saber fazer, saber aplicar o seu conhecimento, ter habilidade para aplicar, ter atitude, e é o que a Renato fala. E você ainda precisa de mais um conceitozinho, que você ter a habilidade de saber o momento certo de tomar decisões, que às vezes é difícil. Saber decidir. Ele fala, ó, saber julgar e saber decidir. Porque eu já cansei de ver pessoas que sabem, têm o conhecimento, têm a habilidade, têm atitude, mas tomam a decisão errada. Compromete o processo todo. Olha só. Então você, olha, tá vendo que o que a Renato, ele é um cara muito, né, teórico. Professor, mas desculpa te cortar. Esse julgamento não deveria vir antes da atitude? No livro dele tá, É porque eu acho que sei lá, na hora de fazer aqui, eu inverti. Realmente. Porque, assim, ao mesmo tempo que esses dois se conversam, eles se separam, né? Olha só, desculpa, eu coloquei no final para que não separe aqui o chá que vocês estão acostumados a ver. Tá sendo conhecimento, habilidade e atitude. Só para não tirar da ordem aqui. E realmente você tem toda a razão, ele precisa vir antes. Antes de você tomar atitude, você tem que ter, né, a capacidade de julgar a decisão que você está tomando. Saber analisar a situação. Não, você tem toda a razão. Eu só coloquei ele no final ali para que não separe o chá aqui. Então, você está acostumado a ver conhecimento, habilidade e atitude, né? Para não mudar tanto. Então, a pessoa tem que ter uma visão sistêmica, ter um espírito crítico e saber se realmente é o momento dela tomar aquela atitude, tomar aquela decisão daquela forma que ela achou, ponderar com equilíbrio, né? Então, isso é imprescindível, muito imprescindível que você saiba desenvolver isso, saiba trabalhar. Então, gente, hoje, essa questão das competências, gente, eu sempre gosto de aproveitar, quando eu estou falando isso com o aluno, para chamar a atenção do aluno para isso. Só beber uma água aqui, peraí. Porque aqui, na faculdade, gente, nós estamos formando profissionais. Eu, principalmente, eu me preocupo demais, Para mim, não adianta nada eu ir lá na sala de aula, no final do mês eu receber meu salário. Meu objetivo não é esse. Lógico que o salário, claro, né, eu preciso dele. Eu tenho, né, minhas contas e tal, então eu preciso do salário. Mas, para mim, muito mais importante do que o salário é eu perceber que eu estou conseguindo formar bons profissionais. Ajudando, né? Não sou eu que formo. Estou fazendo parte, né? Tem os professores aí muito mais capacitados do que eu. Então, você tem aí, ao longo da sua faculdade, diversos professores e tal. Então, é muito importante. E o aluno, ele precisa para ele sair da faculdade e ter condições de realmente se dar bem na vida, conseguir o emprego que ele quer, conseguir crescer profissionalmente, ele precisa desenvolver as suas competências, ter essas habilidades muito bem desenvolvidas. E você precisa ser bom em alguma coisa. Você tem que, ao longo da sua faculdade,
começar a perceber, isso você não pode, assim, esperar acabar a faculdade para você pensar nisso, não. Ao longo da sua faculdade, você já tem que ir pensando. O que você está gostando nesse curso que você está fazendo? O que está lhe chamando a atenção? Que caminho realmente você quer seguir? E que competências você precisa desenvolver para que você realmente se dê bem naquilo que você está se propondo a fazer? Então, por exemplo, você gosta dessa área de recrutamento e seleção? Gente, então senta e pega e compra livros nisso aí, vai desenvolver sua habilidade, vai buscar cursos no YouTube, vídeos no YouTube, vai participar, procura saber das palestras que estão acontecendo nessa área, converse com pessoas dessa área, desenvolva suas habilidades nessa área, para que você depois seja reconhecido como, assim, quando alguém pensar assim, nossa, eu preciso de um cara bom nessa área de recrutamento e seleção. E o bom é o fulano de tal. O cara sabe tudo e mais um pouco. Você tem que ser esse cara. Você tem que pensar assim, por que uma empresa vai me contratar? Ah, porque eu sou formado em RH? Não, gente, pessoa formada em RH tem um bando por aí afora, em todas as áreas. Tem um bando de administrador formado aí, desempregado, procurando emprego. Tem um bando de advogado aí procurando emprego. Tem um bando de gente da área de marketing procurando emprego. Tem um bando de profissionais da área de recursos humanos procurando emprego. Por que estão desempregados? Porque não se preocuparam em desenvolver realmente habilidades. Não é? Você precisa pensar o que eu tenho para oferecer para uma empresa. Por que uma empresa vai me contratar? Não é só porque você é formado, não. É porque você é bom numa determinada, de preferência, em várias competências. Você pode desenvolver a habilidade de fazer treinamentos motivacionais internos da empresa, saber? Gente, essa habilidade é difícil você ver no mercado. Um profissional que saiba pegar um time, uma equipe assim de uma empresa e fazer um treinamento motivacional, fazer aquele treinamento ali, botar todo mundo para cima. Se você desenvolve essa habilidade, você é muito requisitado no mercado, você vai ser disputado no mercado com uma habilidade dessa de saber, trabalhar o emocional das pessoas internamente na empresa, saber fazer a pessoa se motivar para ir para o trabalho e arregaçar a manga e dar o melhor de si. Isso é muito valorizado. Então, o que você é bom? O que você tem para oferecer para a empresa? Você precisa pensar nisso. Olha só. Deixa eu ver aqui. Só o último slide, que aí eu já vou passar para a atividade supervisionada, tá bom? Que, essa atividade, então eu não vou perder tempo demais, não, mas aí eu prefiro só passar mais um slidezinho aqui, já entrar na atividade supervisionada, que depois, se sobrar tempo, alguém quiser tirar dúvida, a gente fica aqui, tá? Mas com quem quiser ainda tirar mais alguma dúvida. É só para eu encerrar um assunto, para não deixar um assunto pendente para a próxima aula, que é, aqui no livro de Gestão por Competência da FGV, tem um modelinho. É só para a gente acabar de entender aí como é que essa gestão por competência funciona, né? Esse modelinho aqui, apresentado por Brandão e Guimarães, né, é só mesmo para você terminar de entender aquilo que a gente já veio falando aqui. Eu falei o que para você? A empresa, ela cria o seu planejamento estratégico, ó, aqui no canto, né, canto esquerdo aqui da tela, cria o seu planejamento estratégico. Ela uma outra coisa, desculpa só voltar rapidinho no assunto, uma outra coisa que você pode se preocupar também quando você se formar, é você fazer uma pós-graduação, quando você tiver uma oportunidade, na área de gestão estratégica, tá? Muito importante. Muito importante. Assim que você tiver condições, faça um curso. Existem MBAs aí, em gestão estratégica, tá? É muito importante. Você vai estudar planejamento estratégico. Então, imagina, você é formado em RH, você tem um MBA em gestão estratégica de pessoas e você tem um MBA em planejamento estratégico. Olha o quanto você vai ser bem visto no mercado. Que aí você vai entrar na área de RH de uma empresa trabalhando dentro do planejamento estratégico da empresa.
Isso tem um valor imenso para o profissional. Então, quando a empresa faz o planejamento estratégico, ela define a missão, visão, os valores, os objetivos estratégicos da empresa. Aí ela define lá os indicadores de desempenho organizacional, os objetivos, as metas e as estratégias por departamento dentro da empresa. Isso aqui, estou desenvolvendo o meu planejamento estratégico. E aí, quando eu desenvolvo esse planejamento estratégico, e eu crio os objetivos, as metas e as estratégias para cada departamento, então eu também vou ver o que a empresa precisa em termos de competências, né? Eu vou dar o diagnóstico estratégico. O que a empresa precisa de competência? Então, aqui, olha, nessa figurinha, eu crio o diagnóstico das competências humanas ou profissionais. O que eu preciso de competências internas ali para cada cargo, para cada setor? E aí, eu vou ver como é internamente. Eu tenho pessoas que eu posso desenvolver isso internamente e que eu posso, de repente, até promover pessoas, eu vou desenvolver pessoas internamente lá, aquelas habilidades, aqueles conhecimentos das pessoas, de repente até promover pessoas internamente, ou eu tenho determinadas competências ali que eu não tenho internamente e eu vou ter dificuldade de desenvolver internamente. E aí eu vou ter que passar para a busca externa, né? Captação de gente externa, né? Porque como eu falei, eu faço um estratégico, eu estou pensando a longo prazo, médio, curto, médio e longo prazo. A médio prazo, a empresa está tomando a decisão de abrir novas filiais, de criar novas linhas de produto. Então, eu vou precisar de determinadas competências. E determinadas competências pode ser que eu não vá conseguir internamente. Só externamente mesmo. Então, eu já começo a ter que desenvolver um planejamento para buscar isso externamente. Tá? Então, é assim, mais ou menos, que a coisa funciona, né? E aí você vai sempre aqui avaliando, acompanhando e avaliando, e isso aqui é um ciclo. Pessoal, então posso, passar para a atividade supervisionada. Até aqui ficou alguma dúvida? Alguém queria fazer algum comentário, dar alguma sugestão? Tá? Por mim, pode passar pela PS. Pessoal, podemos falar sobre a PS? Podemos. Claro. Devemos. Deixa eu ver se eu consigo só aumentar bem aqui. Deus. Tá bom assim, professor. Tá dando para ver bem? Tá. Vou ver se eu vou precisar mudar alguma coisa do que eu tinha programado. Prazo. Eu tinha criado em primeiro lugar, um e-mail aqui, ó, para você mandar. Tem também para mandar, a possibilidade de mandar pelo Classroom, não tem? Aquele Classroom é muito ruim, professor. Então, esse e-mail, ó, pode ser por e-mail. Esse e-mail eu criei única e exclusivamente para essa turma. Tá vendo lá? Recrutamento, seleção, CG2. Perfeito. Ou seja, eu não recebo e-mail de mais ninguém do planeta Terra nesse e-mail. É só mesmo para... E aí ainda não tem nem perigo de eu, entendeu? Ficar recebendo outras coisas ali e deixar de ver o seu trabalho lá e não lançar sua nota. Só tem os trabalhos de vocês. Então, você pode mandar para esse e-mail mesmo. Eu tinha falado até dia 28/3, só que a gente vai ter que mudar. Sim. Porque, né, virou essa bagunça toda que virou a nossa vida. Naquela aula lá que foi, quando foi que houve o cancelamento, é que eu ia explicar o trabalho direitinho, aí virou essa bagunça toda a nossa vida. Então, fiquem tranquilos. Que dia que vocês querem me entregar? No Natal não pode não, tem que ser mês de abril. Tem que ser esse ano ainda? De preferência, né? Deixa eu abrir um calendáriozinho aqui, ó. Vamos lá. Hoje tem 15 dias, eu acho que tá bom. Dia 10, por aí. Dia 10. Se precisar de mais um dia, 2 aí, eu não vou ficar arrumando problema com o aluno, não. Professor, Dia 17. professor. Não, mas eu tenho prazo para lançar nota. Aí, então a gente tem prazo para Pode também se estender demais, não. Gente, fala por vez, por favor. Não fica me enrolando, não dá para entender nada. Estou com a mão levantada, só um momento.
Professor, Peraí, gente, ó. Deixa eu resolver de uma forma melhor para vocês. Dia 15/4, tá bom? Não. Pra mim tá bom. Pra mim tá ótimo. professor, Ok, dia 15/4. Pra mim tá bom também. Você aí que falou, professor, que prazo você Eu. queria? vamos lá, professor, falei pro professor 3 vezes. Ah, Qual é a data que o senhor tem que lançar a nota? A data que o senhor tem que lançar, eu não sei de cabeça, não. sabe não? Ó, a prova Tá, começa então se o senhor falou dia 15, então. tá, o momento é Elton. Então, se o senhor falou dia 15, vamos fazer dia 15 mesmo. Se você precisar de mais algum prazozinho aí, eu seguro as pontas. Não, dia 15, que aí não enrola o senhor, também não enrola a gente. Eu deixo para dia 20, vai ter um aluno que vai falar, eu posso mandar dia 25, eu, sabe, se estendendo demais. Então, professor, então deixa aberto. Dia 15 a 25 entregar o trabalho. E a tolerância. Tolerância. Vocês já não vão ter mais que fazer apresentação, porque não vai ter mais a apresentação. Graças a Deus. Professor, Então, gente, Mas a gente tá fazendo um trabalho bem feito. tem necessidade Professor. de entender de mim. Eu sou dia 27, gente. A dia 15, vai professor, Tá ótimo, professor. falar. a prova não vai ser também online, sei lá como vocês vão fazer Vai isso. ser- Vai ter. Eu vou mandar um trabalho para vocês. Hoje é que eu recebi o Por que não comunicado. entrega no dia da prova? Então, olha só. É porque hoje deixa eu ver aqui se lá hoje é que eu recebi. Hoje é que eu recebi o comunicado também da faculdade. Então, eu confesso para vocês que eu estava aqui atarefado hoje aqui resolvendo coisa de outros alunos, uma confusão danada. Eu tô com 2 turmas de orientação de TCC. Então, eu tive um dia um pouco meio corrido. Eu confesso que eu não li tudo aqui daquele comunicado que foi soltado hoje, não. Ali está falando do negócio de prazo. Deixa eu ver. Avaliação 1. Ela não fala aqui de... Deve ter sido mantido o mesmo prazo que seria a prova lá na sala de aula. Sim, A data da entrega obedecerá a data indicada no calendário original. Então, eu tenho aqui o calendário aqui, a data que eu tinha marcado. Cadê aqui? Deixa eu abrir aqui, ó, a apresentação da disciplina. Eu tenho aqui a data que tinha sido definida a prova. Olha lá, a 1, ela será dia 17/4. Então, é provável que eu tenha ainda mais uma semana para lançar a nota, mas só que eu não posso. Eu tenho que pegar esses trabalhos, ver quem fez, quem não fez, corrigir o trabalho, dar uma olhada no trabalho para poder ver a nota. Então, Professor, então bota entrega dia 15, podemos esperar até dia 17, ponto. tá bom, pode ser. Bom, vamos definir dia 17, então. Porque se eu falar pode ser, vão fazer bagunça da entrega do trabalho. Se eu ter que dar uma data prevista, certo. Vamos definir, então, ó, dia 17/4. Pode ser? Pode. Fechado. 17/4. Por Eu mim, tenho que ter um pode. prazozinho. Então, mas essa é a data limite, né? A gente terminando antes, a gente pode ir mandando por e-mail. Então, o prazo já está aberto, a gente vai mandando, 17 é o limite. Tá ótimo. Tá bom para vocês? Tá ótimo. Ótimo. Dá uma Vamos explicadinha. lendo isso que eu ia aqui. perguntar. Vamos lendo. Que vamos ver se a gente combinar tudo direitinho, de repente alguma coisa aqui tenha que mexer. Vamos ver. Para a avaliação, o grupo deverá realizar o planejamento do processo de recrutamento de uma vaga fictícia de uma empresa real, conforme as etapas a seguir. O grupo deverá escolher uma empresa. Aí eu tinha colocado, né, gente, de preferência uma empresa que algum dos integrantes trabalhe, de preferência. Uhum. Se você tem um grupo e que todo mundo estiver desempregado, então aí você define uma empresa. Tá? Aí você manda procurar um emprego. Eu prometo que ao longo do curso aí eu vou tentar ajudar vocês a se colocar no mercado. É o que eu posso fazer. Em nome de Jesus, Deus vai tocar no seu coração, pessoal. Sim. Tá desempregado aí, ó, falando. Então, ou que trabalha, eu tenho Não, acesso. não tô desempregado, ao não. trabalho. Mas eu sempre busco coisas melhores. Amém.
Vamos lá, ou alguém que trabalhe, que tenha acesso a alguém que trabalhe, que possa conseguir algumas informações com algum funcionário. Então, gente, também, eu prometo para vocês que eu vou ser muito compreensivo, né? Caso, por exemplo, alguma coisa do trabalho fique um pouco prejudicado em função desse confinamento. Então, claro, uma coisa é a gente fazer um trabalho desse aqui, estando todo mundo, né, livre aí para poder buscar, né, correr atrás de informações. Outra coisa é que todo mundo confinado dentro de casa. Então, se alguma coisa ficar prejudicado, o aluno falar, professor, infelizmente isso eu não consegui porque realmente eu não pude ir atrás da informação. Tá, beleza, vamos ver, mas muita coisa aqui você vai conseguir na internet também, olha lá, vamos lá. Segunda parte, levantamento de informações. O grupo deverá levantar as seguintes informações da empresa: razão social, a área de atuação da empresa, o setor que ela atua. Você vai entrar no site da empresa lá, tem tudo. Missão, visão, valores da empresa, tem no site da empresa. Toda empresa decente aí, é bem provável que ela tenha lá no site dela a missão, a visão, os valores da empresa. A situação atual da empresa, isso aqui, de repente, se ninguém trabalha na empresa, então, de repente, você pode ter problema para conseguir, né? Porque se você também pudesse ir até a empresa, conseguir essa informação, se a gente não tivesse nesse período de confinamento, era fácil. Então, esse item, por exemplo, eu até tinha colocado, se conseguir. Se você não conseguir, eu não vou cobrar. Tá? Terceira parte, preparação de modelos. O grupo deverá elaborar os seguintes documentos para o processo de recrutamento de uma vaga. Um modelo de requisição, isso aqui você consegue na internet, acredito. Então, como eu tinha falado, se tem um aluno que trabalha, um integrante do grupo, que trabalha numa empresa, que está sendo usada aqui de exemplo, né? Está fazendo um trabalho sobre aquela empresa, o aluno poderia ir lá no RH da empresa, conversar com a menina do RH, olha, eu estou fazendo um trabalho na faculdade, eu preciso de um modelo de requisição, você poderia me fornecer? Com certeza, a pessoa do RH ela ia gentilmente ceder para você um modelo lá, sem o menor problema, né? Que ela sabe que é para trabalho de faculdade lá. Agora, se você está num momento da vida que está confinado em casa, né, você pode, se você trabalha na empresa, pode tentar, de repente, mandar um e-mail para a menina do RH, mesmo que ela esteja trabalhando em home office, ela vai fazer uma gentileza para você de encaminhar um modelinho de requisição de pessoal. Que aqui, gente, o trabalho, quero que você entenda, eu estou mandando você desenvolver esse trabalho todo, é para você realmente arregaçar a manga e pesquisar um pouquinho, né? Correr atrás da informação. Não faz sentido eu te pedir um trabalho e te dar um modelo pronto já de requisição. Quero que você tenha um pouco de trabalho, que é nessa busca, né? Pesquisar na internet, você acaba se desenvolvendo mais. Aí você vai criar um modelo, pegar um modelo de requisição. Se você não conseguir lá direto na empresa, pesquise na internet. Vai fazer uma descrição do cargo com, né, os requisitos básicos que aquele cargo... o que aquele cargo faz, né? Então, você vai simular que está, por exemplo, criando um planejamento de um cargo aí para, vamos supor, gerente financeiro, um exemplo. Então, qual é a descrição daquele cargo? O que um gerente financeiro faz? Como é que é o perfil daquele cargo, gerente financeiro? Estou falando de gerente financeiro como um exemplo, tá? O que aquele cargo faz? Qual o perfil daquele cargo? Quais as competências que esse cargo precisa? Quais os conhecimentos que aquele cargo precisa? Aí, qual o tipo de contrato de trabalho? Tipo de contrato de trabalho, né? No modelo que eu tinha criado lá, eu tinha citado, eu tinha um modelinho de apresentação no PowerPoint, ó, que agora você não vai precisar mais fazer essa apresentação. Mas aqui eu tinha até colocado para você, se é pela CLT, se é por MEI ou outra forma de trabalho.
que hoje as empresas, elas estão utilizando aí, contratar a gente através de e-mail. Eu, por exemplo, esse emprego, hoje que eu arrumei durante o dia, eu estou dando aula à noite, de dia eu tenho outro emprego. Eu não fui contratado lá por carteira assinada, não. Eu criei uma empresa, criei o CNPJ, eu fiz um contrato de trabalho que eu estou prestando um serviço, é um contrato de trabalho de 1 ano. Tá? Eu não fui contratado pela CLT. Então, aqui você vai mencionar que tipo de contrato de trabalho que é, pela CLT, pelo MEI ou alguma outra coisa qualquer. Tipo de recrutamento, aqui existe o recrutamento interno e o externo e o misto. Só que aqui você está anunciando uma vaga, o interno aqui não serviria. Então, ou é um recrutamento externo ou misto, né? Mas aqui a gente está dando no trabalho, eu gostaria que fosse o recrutamento externo, porque você vai até citar as fontes de recrutamento que você vai utilizar. Infelizmente, a gente ainda não entrou no assunto, porque quando eu planejei esse trabalho aqui, se a gente tivesse continuado as nossas aulas, não tivessem sido interrompidas, eu já estaria falando com você sobre fontes de recrutamento na unidade 2. Tá? Então, o trabalho... mas acredito que na nossa próxima videoconferência da próxima sexta-feira, eu já vá entrar no assunto da unidade 2 com você. Se por um acaso... Deixa eu ver se tem alguém querendo perguntar coisa para mim aqui. Tem não. Tem ninguém querendo perguntar, não. Então, esse assunto fontes de recrutamento, esse final de semana eu já devo mandar para vocês a unidade 2, porque a unidade 1 ela já está no finalzinho ali. Então, na próxima aula, eu já vou entrar no assunto da unidade 2. Se por um acaso ficar um pouquinho prejudicado aqui, esse item, eu também não vou descontar ponto do aluno, porque hoje era para a gente estar já na sala de aula hoje. Se a gente tivesse aula hoje lá na faculdade, com certeza eu já estaria na unidade 2 falando de fontes de recrutamento. Né? Mas aí, então, se isso aqui ficar prejudicado, não tem problema não. Mas eu vou mandar o material da unidade 2 para você, que vai facilitar a sua vida. Né? As fontes de recrutamento aqui, o que a empresa vai utilizar? Ela vai colocar anúncio no jornal? Hoje nem utiliza mais. Ela vai utilizar um recrutamento online? Então, eu vou mandar o material da unidade 2 para você, e eu posso até, de repente, fazer uma videoaula explicando isso aqui, essas fontes de recrutamento para você, para te dar ideias de que fontes você vai utilizar para recrutar pessoas. Que tipo de anúncio e um anúnciozinho elaborado. Você faz um anúnciozinho. Né? O tipo de anúncio ali, ó, eu tinha citado o tipo de anúncio e quais meios você vai utilizar. Eu vou mandar uma videoaula, eu vou criar uma videoaula, vou mandar para você uma videoaula falando sobre fontes de recrutamento. E aí você vai elaborar um anúnciozinho. Tá? Então não tem muito mistério, não. Se alguma coisa ou outra que você tiver dificuldade, em função da gente ainda não ter visto a matéria, eu estou à disposição para ajudar pelo WhatsApp, no que for preciso, tá? Mas prometo que eu vou fazer um videozinho, uma videoaula, ajudando vocês com esse assunto ali, que ficou um pouquinho prejudicado em função da paralisação. Professor, pode perguntar. Vou fazer uma pergunta rapidinho, antes que o senhor continue. Tem um item que fala assim, situação atual da empresa. Se a gente escolher uma empresa, né, que a gente consiga os dados na internet, fizer uma busca boa, essa situação a gente pode sugerir, por exemplo, a minha empresa está expandindo, colocar uma situação para a empresa, a gente pode fazer essa sugestão, mesmo que não seja o caso verdadeiro da empresa? Pode. Então fica fácil de fazer esse item, não vai precisar de tanta coisa. Tá ótimo, obrigada. Tem gente me perguntando se eu vou postar a gravação, sim. Está sendo gravado,
Depois eu até faço uma pequena edição, tirando aquele início que a gente ficou perdendo tempo. Tira o né? meio também, que a gente estava conversando até meio. quando foi para beber água. Sim, pode ficar tranquilo. Eu tiro. Professor, só Eu tomo uma esses dúvida. cuidados de tirar essas partes desnecessárias. Pode perguntar, por favor. Uma dúvida. Então você vai precisar da RP e do anúncio? A APS Sim. resume nisso? Na RP Sim. e no anúncio. Sim. Beleza. Deixa eu ver ali o que mais que tinha. Aí a gente vai... a apresentação a gente ficou prejudicada. Então, a apresentação... Vamos tirar, né? Aqui, ó, essas partes aqui, preparação da apresentação e a apresentação em si, eu vou tirar até aqui de uma vez, ó, e vou tornar a mandar lá para vocês, lá no grupo, porque, infelizmente, com essas paralisações aí, a gente não vai poder. Era bom, né? Eu gosto de apresentar em sala de aula esses trabalhos. Primeiro que você tem essa oportunidade de fazer a apresentação, você, né, desenvolver essas apresentações. É bom que o aluno desenvolva, né, falar em público, apresentar o trabalho. Isso é muito bom, é muito saudável para você. E outra, que nesse momento lá de estar apresentando lá, a gente debate também, né? Faz uma discussão, às vezes alguma coisa que você apresentou lá, eu faço alguma pontuação, algum outro grupo que quiser faz algum comentário, a gente compara um trabalho com o outro, não é para fazer crítica, nada, não, é para, né, para ver o anúncio que um aluno criou, que um grupo criou, que o outro criou, para enriquecer o conhecimento, é muito bom, tá? Mas aí, infelizmente, em função das paralisações, a gente acabou ficando aí prejudicado. Eu vou tirar só mais uma foto, que agora está com 30 pessoas, aquela está com 25. A Siciliana veio e falou assim, ó, nossa senhora, a turma inteira participou. Peraí. Adoro isso. Ela gosta de... Quando vê que os alunos estão participando. Aí. Pronto, já tirou Foi foto. só o senhor falar que saiu um. Não, mas tá bom, 29, já é melhor que 25. Então, tá, pessoal, olha só, o trabalho, então, ele acabou, você vai ter menos coisa para fazer, que não vai precisar de preparar a apresentação e nem vai precisar de apresentar em sala de aula. Depois, se for o caso, lá para frente, mas depois também não vai ter tempo de apresentar também, não, sabe por quê? Para a nossa próxima, as próximas unidades, depois da primeira prova, a gente faz uma série de trabalhos em sala de aula. Então, eu acho que não vai ter nem tempo de ficar apresentando esse trabalho lá, não. E são trabalhos legais, aqueles de currículo, dinâmicas. Tem um teste que eu faço, vocacional, que eu faço na sala, que eu ensino você a fazer, que além de você fazer um teste sobre você, de autoconhecimento, você aprende a como aplicar esse teste para candidatos também, que estão se apresentando lá numa empresa que você estiver trabalhando nessa área de recursos humanos, você vai poder aplicar esse teste lá também, entendeu? Então, a gente tem uma série de outros trabalhos que não vai ter tempo da gente apresentar esse trabalho lá, não. Sobre esse trabalho, essa APS, ficou alguma dúvida ainda? Para mim, todas foram esclarecidas. Qualquer coisa, eu pergunto lá no grupo. Eu vou tornar a mandar o trabalho lá no grupo, sem aquela... que eu eliminei aquela parte da apresentação, e com a data... Professor, o senhor quer esse trabalho como? No Word. No Word? No Word? No Word. Que até então, ele seria feito no PowerPoint. Eu nem ia pedir para você me mandar o trabalho no Word, não. A ideia inicial. Pode ser em PDF? Oi? Pode ser em PDF? Pode ser em PDF. Obrigado. Porque, a princípio, inicialmente... Professor, Pode perguntar. o senhor vai querer que a gente passe nas normas da ABNT? Não há necessidade, não. Não há necessidade, não. Tá? Senão eu teria mencionado lá, ali.
Eu não exijo que seja. Ah, tá, não. obrigada. Professor, se o senhor puder passar alguns exercícios para a gente praticar sobre as Eu aulas. vou. Eu tinha falado mais cedo que eu vou, esse final de semana, eu vou preparar exercício para mandar para vocês. Ainda não fiz. Eu tinha falado mais cedo que esses últimos dias aí, com essas paralisações, né, você deve estar pensando assim, não, beleza, o professor está lá de folga em casa. Pelo contrário, meu filho. Você não sabe o tanto que eu trabalhei, porque preparando videoaulas, eu fui fazer esse cursozinho de aprender a manusear esse sisteminha de videoconferência que eu confesso que eu não sabia direito. Então, foi uma confusão danada na minha vida, mas agora, esse final de semana, eu vou preparar exercícios para mandar para vocês, aliás, não vai ter prova, né, mas eu vou fazer exercícios para você preparar sobre essa matéria aí. Tá bom? Sim. Pessoal, olha só, já vão dar 8h10. Eu falei, né, tudo que tinha que falar sobre a APS. Se alguém ainda tiver dúvida, eu também não vou me estender demais aqui, não, porque eu vou deixar para a próxima, que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, na próxima aula, eu já vou finalizar essa unidade 1, que falta poucos slides. Vou finalizar essa unidade 1, que faltam poucos slides, e na aula que vem, eu já vou entrar na unidade 2, que eu vou mandar para vocês a unidade 2. Então, não vou me estender aqui hoje também, não, que vocês também, né, todo mundo num confinamento, então é uma vida chata, a nossa vida. Eu acho que a gente falou tudo que tinha que falar sobre a unidade 1 ali até esse momento, né? Falei o que tinha que falar sobre a APS, o assunto rendeu. Não acho necessidade de eu querer hoje correr aqui e acabar com a unidade 1, não. Próxima aula, eu finalizo a unidade 1 e entro na unidade 2. Pode ser, pessoal? Todo mundo já pode. Então, pessoal, vamos fazer o sorteio do livro? Pode ser, professor. Posso fazer o sorteio? Sim. Pode. Como é Pode, que eu já ganhei. Sorteio? Tem muita gente participando, 29, para anotar o nome de todo mundo vai demorar. Ai, minha Nossa Senhora. Eu entrei agora, eu quero, hein, professor. Professor, você vai fazer esse sorteio pelo aplicativo? Pois é. É Então, porque existe um a gente site, pode mandar eu tenho que digitar o nome de todo mundo, vai demorar. Então, a gente pode mandar o nosso nome lá no grupo, pode ser? Faço lá no grupo? A gente coloca o nosso nome lá no grupo, aí o senhor faz aí o que tem que fazer no aplicativo e fala o ganhador. Pode O ser. aplicativo é por número, não é? O aplicativo é por número, de 1 Não, a é por 30, nome. de 1 a 100. Ou se alguém aí quiser digitar os nomes, tem como? Eu faço rápido também. Porque aí vai participar todo mundo. Olha só, Quer que eu digite? sorteio online. Quer ver? Peraí, é rápido. Aí não tem é nome. demorado, não. Ó, isso aqui, ó, sorteador. É rapidinho, quer ver aqui, ó? Esse é por número. É por... Não, nome. Ó, peraí. Posso falar a ordem? Peraí. Onde é que eu coloco aqui o nome das pessoas? Sortear? Esse é número, professor. Esse sorteio é sobre número, professor. É, de 1 a tanto. Eu fiz essa semana um sorteio aqui com o pessoal. Qual foi? Aí embaixo, é por nome online grátis. Aí, ó, embaixo. Isso aí, professor. Esse aqui. Isso. Sorteio terá quantos nomes? 29? 27. Saíram alguns. Aqui tem 22 pessoas. Pra mim tem 27 também. Ah, é 27, perdão. Por que ele está me dando aqui valor incorreto? Que trem chato. Ele insira aqui os nomes. Alguém pode Emerson. 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 Adriana Silva. Sim. Natália Rodrigues. Lá em cima vai dar um ruim. O resultado é só um, não são 28. O resultado terá... Ah, não, é o resultado. É só um, né? É só um. Peraí, perdão. Por isso que ele está dando errado ali. Ele está dando valor incorreto. Que chato.
Faz um teste primeiro, professor, ver se vai sortear. Informe quantos nomes você quer no resultado do sorteio. Vai. Tá certo, Clica professor. aí, Agora tem sortear. que colocar o nome. Agora tem Tá certo, professor. Acabou? Clique em sortear, professor, para ver se vai. Ah lá, Adriano, deu, Adriano Silva. tá certo. Tá certo. Voltar. Foi um exemplo aí, Adriana. Você não ganhou, não. Sou eu Vamos que vou continuar ganhar. me dando os nomes aí. Tá, eu falei Adriana Silva. Emerson, Adriana, Natália. Isso. Aí, Bruna Rodrigues. Bruna Vieira. Peraí, estamos embaralhando aqui. Bruno Rodrigues. Bruna Vieira. Bruna Vieira. Daniela. Liene. Daniela. Daniela Liene. Liene. Isso, porque são duas. Ah, Daniela Oliveira. Daiane é uma só. Daiane. 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 Eduardo Lima. Meu xará. Ellen a chata, ou Cristina. Como? Ellen. Ellen com 2 L's? É. Tem que Ellen? sair Eduardo, hein? Sabe que Elton. vai ter que sair Eduardo. Elton. Elton Rocha. Fernanda Mara. Olha o Dudu, esqueceu o Dudu. Mara. Gáucia. Islaine. Peraí, eu tô ouvindo pra digitar. Gláucia. Islaine. Irlaine. Islaine. Bota a Santinha aí, Santa Bárbara, ela. Irlaine. Luiz Cláudio. Marcela Cândido. Marcele Ramos. Marcela Cândido. Marcele Ramos. Isso. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Thaís. Maria Thaís. Isso. Ah, Matheus Vicente. Matheus. Merição. Peraí, depois do Matheus é quem? Melissa. Santos. Melissa. Santos. Nayara Rodrigues. Nicole Fabrini. Raquel Alves. Rejane do Carmo. Acabou? Foi. Foi todo mundo? Foi. Um até saiu já até do... aqui da videochamada. Ele sair e vai perder. Ó, eu vou sortear 2 livros, então, hein, ó. Vai ser 2 sorteados. Posso sortear, então? Pode. Tá todos aí acompanhando? Pode. Foi o nome Aumenta dela. lá em cima o número de sorteadores. Não, Então, vai um sorteados. Dá o número lá em cima. São 2 São nomes. 2. Isso. Vamos lá. Vou anotar depois. Vamos lá. 3, 2, 1. Caraca, Bruna sempre a Raquel. Bruna que ganha as coisas, cara. Raquel Alves. Raquel também. Caraca, Bruna. Ô, Bruna, tu acha que Né? Não sou Eu acho eu, que não, Maria gente. ganha Não Ah, sou não. eu, não. Achei que era roubado. Bruna Vieira. Ah, é, né? Porque cansa de Porque é ganhar, sempre né? marmelada. Pô, Sempre tô Bruna cansada. Tô cansada achei de que era ganhar. Cadê Cansei vocês? de ganhar, passei para outro. Só porque eu sou preto, né? Pessoal, teve bom? Tava com muita saudade de vocês. Teve bom que matei um pouco da saudade. Também estamos com saudade, professor. Também, professor. Muito Eu tô não, obrigado tô pela bem. presença de Pessoal, vocês. foi incrível. Parabéns. Muito obrigado, viu? E aí, eu vou mandar a unidade 2 em breve, vou mandar exercícios, vou, semana que vem, mandar um novo vídeo falando sobre aqueles negócios que eu falei, das fontes de recrutamento, para ajudar vocês. E qualquer coisa que precisar,
Estou aqui no no WhatsApp para tirar dúvidas aí, estou à disposição, beleza? Fiquem com Deus. Beijo no coração. Boa noite, professor. Tchau, Tchau.